Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com o Bruno Souza, piloto de motocross de Montes Claros, e Tico do Radical Norte, coordenador dos eventos radicais de Montes Claros, do Norte e da região central de Minas Gerais. Saber do Bruno. Bruno, teve a Copa, Copa Centro Mineiro de Velocross. Você participou dela, né? Participei e foi uma corrida que marcou bastante também. Eu corri 5 categorias lá e venci todas. 5 categorias, venceu todas? Venci todas. Uma atrás da outra praticamente, né? E foi uma atrás da outra. O preparo físico ajudou bastante. Mas todas no mesmo dia? Todas no mesmo dia. Como é que é, Tico? Explica para o telespectador. No caso dele lá, por exemplo, por exemplo, tem uma categoria, por exemplo, a primeira foi juvenil, né? Juvenil. Ela tem um tempo determinado, cada prova? São a média de 10 minutos mais 2 voltas. Então, naquele tempo ali, no circuito ali, quem chegou primeiro é o vencedor. Então, terminando a categoria, ele já tem que voltar para o grid de largada para ir para outra categoria. Tem que trocar de moto também ou usa a mesma? Não, a mesma moto. No caso dele, ele pôde participar da categoria juvenil devido à idade, né? E devido ao nível, ele pôde participar da categoria intermediária, da categoria profissional, entendeu? E assim por diante. 10 minutos, 2 voltas, por exemplo, você falou, né? As categorias mais fracas são essa média, 10 minutos, 2 voltas. As outras categorias mais fortes, no caso a profissional, 15 minutos mais 2 voltas. Então, a hora que o piloto ali naquele circuito ali, deu 15 minutos mais ou menos que o diretor de prova deu tempo, aí aparece uma placa de 2 voltas, aí tem 2 voltas, ali pessoa tudo ou nada. O Bruno, geralmente quem pratica algum esporte, ele costuma ficar vendo vídeos, filmes, para se inspirar naquele atleta. Você inspira em quem? Quando você começa para fazer o que você faz, assistir filme, você inspira em quem? Em termos nacional e internacional? Tem um piloto internacional que eu vejo bastante, que é o Rian Villapoto, que assisto bastante vídeo deles. No caso, ele tem a mesma moto que a minha. Eu gosto. E o que eu gosto muito de fazer é jogar videogame. De moto e... De moto também? De moto também. Interessante. Aí já um treino, né? Você não pode andar de moto na rua. Não. Porque você não tem habilitação. Não gosto. Mas é daquele que sai escondido, pega a moto e de vez em quando dá umas voltinhas aí? De vez em quando, né? Não entrega, não. Não entregar o cara, não. Não pode fazer isso, não, viu? Você não tem habilitação, não. Bom, só um gancho aqui, com relação ao que o Bruno comentou aqui, talvez fique até um pouco mal entendido. Por exemplo, ele tinha um piloto que ele se inspirava e queria superar o piloto. Às vezes, alguém vendo assim, até vê com outra visão. Eu acho isso interessante, por exemplo, igual ele falando sobre esse piloto, o Rodrigão, por exemplo, que era uma referência do esporte aqui, continua sendo a referência do esporte aqui do Norte Mineiro. Então, ele é amigo do Rodrigão e se inspirava no Rodrigão em querendo superar ele. Então, isso é saudável, porque o Rodrigão já foi destaque por vários anos. Foi campeão do Copa Brasil. Foi campeão do Copa Brasil, foi campeão do circuito InterTV de Supercross. Então, ele se inspirava no Rodrigão em querer superar ele. Ele considera que superou, que já venceu algumas provas do Rodrigão, então isso mostra que ele é um piloto que já está com um nível bem alto. Bom. E agora ele está se vendo agora em outro piloto, por exemplo, o Cezinha, que vem no campeonato nosso, participa do campeonato nosso e todas que está participando está ganhando, porque tem um nível muito alto. E ele está se inspirando no Cezinha e querer superar o Cezinha. E isso também é saudável e é bonito. Claro, com certeza. Bacana. O Rodrigão, inclusive, além de ser campeão da Copa do Brasil, ele faz aquelas exibições de freestyle. Isso, e hoje o Rodrigão caiu um pouco o nível no motocross, até porque ele está dedicando mais o freestyle. É verdade. Ele está apaixonado com isso, parece que largou o Supercross, parece, né? E Supercross, motocross exige muito treinamento, porque a pessoa tem que treinar, porque senão cai um pouco o nível mesmo. Categoria nacional, você ficou em que lugar? Segundo. Nessa Copa agora. Nessa Copa agora. E na profissional? No profissional foi em quarto. Foi aonde? Foi lá em São João da Lagoa. Ah, tá. É o encerramento da Copa nossa de Velocross. Aí veio o encerramento da Supercross, né? Do Velocross. Velocross. Ele ficou em segundo aí, que quem ficou na frente com ele foi exatamente o Cezinha, que eu estou falando, que é o piloto considerado hoje que é o que está com nível mais alto. Vem pilotos de outras regiões, a não ser da região central, de outro estado? Esse Cezinha, por exemplo, é de Patos de Minas, né? Né? Vem piloto de Paraupeba, que é o Júlio César. Então o campeonato vem pilotos da Bahia, de Guanambi, de vários lugares. E agora, dia 21 de dezembro, aproveitando agora o tempo, dia 21 de dezembro,
nós encerramos o Campeonato Norte Mineiro de Supercross. O ano passado teve uma festa bacana, a gente foi lá na Avenida Sanitária, tem entrega de premiação que até o Janjão fez também. Mandar um abraço para o Janjão, né? O galera Janjão. toda lá. Vocês fazem isso também? Fazemos, sim. Agora, do Velocross nós entregamos a premiação já na etapa final. No local. E no Supercross também vamos fazer isso. Mas vai ter uma festa de encerramento? Não, vamos tentar ver se a gente faz. Olha, nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer mais uma vez ao Tico, que está sempre colaborando conosco aqui. Nós estamos aqui abertos, viu, Tico? Eu agradeço. Entrar em contato conosco. O Canal 20 tem uma identificação muito grande com os esportes radicais e especialmente o motocross. A gente agradece muito a toda a equipe do Canal 20. Bruno, parabéns. Obrigado. Parabéns pelo aniversário, né? Que foi Valeu. ontem. E também pelos prêmios, pelas conquistas que você obteve aqui em 2012. Sucesso. Obrigado. E com eles nós estamos encerrando mais um Momento Esportivo. Ligue para ganhar uma cesta de Natal. 38-3212-3221. Deixe seu telefone e o seu nome lá na Carine Lessa Confecções. O sorteio será dia 20 de dezembro. Um abraço a todos e até o próximo.